Oi? Ok. O avanço tecnológico da União Soviética não foi brincadeirinha. Então, essa parte toda de computadores, os soviéticos estavam mais avançados do que os americanos. Por isso mesmo é que eles começaram a corrida espacial. Se não tivessem um preparo científico-tecnológico, a União Soviética não teria começado a corrida espacial, né? Então, vamos dizer, esta vantagem que a União Soviética tinha, não aproveitou com produção de computadores até em Yerevan, hein? Yerevan tinha fábrica de computadores. Quando eu estive lá em 84, o irmão de uma das guias, né, disse, ó, meu irmão trabalha nisso, etc, coisa e tal. Aí dizia, olha, mas existe uma outra parecida, ela de pequeno porte, existe uma outra parecida, não sei se na Lituânia, na Letônia, são duas que se conectam porque elas são, né, mais ou menos do mesmo tipo. E fábricas, né, de computadores em mil lugares. Aí, na minha cabeça, eu botei isso no papel, os soviéticos já tinham condições de automatizar as indústrias rapidamente, porque eles já dominavam, né, a tecnologia dos computadores. Mas acontece que fazer isso, quando o Gorbachev começou com aquela história, vamos fazer reforma disso, reforma daquilo, fazer isso, na verdade, levaria essa automatização das fábricas por computadores, levaria necessariamente à diminuição da jornada de trabalho. Já havia uma diminuição da jornada de trabalho nos trabalhos pesados, sobretudo mineração, carvão, minério de ferro, tudo. A jornada de trabalho era menor na União Soviética do que em qualquer país do mundo, né? Por causa do trabalho pesado, né? Como compensação. E aplicar, né, a computação, a automatização das indústrias levaria a uma diminuição da jornada de trabalho. Diminuição da jornada de trabalho levaria a uma tendência à autogestão das fábricas, de tudo, né? E isto, na verdade, colidiria com o interesse da burocracia, né, que administrava tudo. Olha. Então, o planejamento central era tão, vamos dizer, pesado, né, que era, ao mesmo tempo, pesado e vantajoso para aqueles que exerciam. Enquanto que os trabalhadores aqui de baixo, né, levariam a vantagem da diminuição de jornada de trabalho e, consequentemente, de uma tendência à autogestão, que existia. Então, a União Soviética tinha um percurso, um caminho em direção à autogestão combinada com o planejamento central mais leve, né? Isso não foi feito. Por que não foi feito? Em grande parte porque essa burocracia estava meio esclerosada, né, pelos interesses dela mesma, né, e pelo fato de que esses dirigentes não sofriam, digamos, a menor pressão interna que eles pudessem reagir. A pressão era corrida armamentista, né? Era corrida armamentista. Não havia uma emulação interna, né, para valer, de opiniões divergentes, estimuladas, né, para dizer, olha, melhor mesmo, né, é partir para autogestão, mas começando por automação, vamos partir para automação, né, que essa é uma boa saída para a crise, né, que eles estavam vivendo, porque eles estavam crescendo lentamente. Por que estavam crescendo lentamente? Porque os trabalhadores lá de baixo já não queriam mais trabalhar como trabalhavam antes, faziam resistência. Isso eu constatei na Armênia, olha, dava para ver, os caras falavam, não adianta a gente fazer sugestões para melhorar, né, o funcionamento das empresas, porque quem leva vantagem são os caras lá, nós não levamos vantagem. Então faziam corpo mole. Ao fazer corpo mole, eles não queriam trabalhar, né? Então um dos rapazes lá me disse claramente, ele disse, aqui é ótimo se a gente não quer trabalhar. Aqui é ótimo. O pessoal diz, oh, por que dá trabalho? Nada, aqui não precisa, a gente engana, vai empurrando com a barriga, não tem problema.
Esse rapaz queria ir para a França, onde ele tinha um tio, mas tinha que abandonar o pai e a mãe, que moravam na Armênia e que não queriam sair. Né? Ele dizia que é ótimo. A gente engana, vai tocando, etc. Por quê? Porque criou-se uma distância, né, entre a administração e os trabalhadores aqui embaixo. Na hora, né, de dar sugestões que eles deram durante anos a fio e melhoraram na produtividade, etc., né, eles não viram as vantagens, não receberam aumentos salariais, né, não tiveram a compensação de ter um nível de vida melhor. Então, o nível de vida era relativamente baixo em relação ao Ocidente. Quer dizer, ali ninguém estava passando fome nem nada, mas não havia, né, acesso a bens de consumo a partir dos salários deles. Eles tinham que mutretar por fora. Né? Então, bom, e ao ver a China, entende, eu percebi que havia um outro ambiente, que a chinesada tinha superioridade cultural, não material. Em relação à União Soviética, a China era desse tamanho, pô. Os aeroportos. Em Yerevan tinha 2 aeroportos, pô. Imagina uma cidade de 1 milhão e pouco com 2 aeroportos. Um antigo e um super moderno. Né? Nos lugares todos, né, que nós passamos, aviões a dar com pau parados nos aeroportos. A Aeroflot, então, gigantesca. Não? Então a China, perto da União Soviética, era uma brincadeirinha. Mas acontece que a chinesada, culturalmente, era muito mais avançada, competente do que os soviéticos. Foi isso que eu vi da primeira vez. Né? Aí eu digo, mas por que diabo isso aí? Né? Isso em 84, depois eu voltei em 99. Aí deu para comparar. Né? Na verdade, a chinesada leva vantagens nos 4.000, sei lá quantos mil anos de civilização. Os soviéticos, quantos 1.000 anos tinham? Não tinham 1.000 anos de civilização. Né? Quando se deu a Revolução, né? Não tinham 1.000 anos de civilização, não. Então, uma coisa muito pouco sofisticada, era um apêndice da Europa. Né? A Rússia era um apêndice da Europa, na verdade. Né? Enquanto que a China não, a China era a China. Olha. Quando ela foi colonizada, né, no século XIX, aquilo foi um desastre para eles, né? E eles sentiram que a China tinha sido, né, tinha sido explorada. E aí é claro que quando o Mao, né, chefiou a Revolução, era, vamos dizer, uma reação dessa coisa, dessa grandeza chinesa que tinha sido abatida, né? Então era uma reação nacionalista, não era só camponesa, era camponesa, mas era nacionalista, né? Então a China passou a me interessar e aí uns colegas que estavam metidos, tem tudo quanto acadêmico aqui, que um trabalha com China, outro trabalha com um rapaz, colega aqui de Marília, né? Que trabalhava com essa coisa de Oriente em geral, né? Geografia, de ciências políticas. Aí eu fui convidado para escrever sobre a China. Eu digo, bom, vamos lá, né? Foi assim. Agora mesmo eu estou indo para Portugal, sabe? Em maio, que tem já um segundo encontro que o Partido Comunista Português realiza sobre estudos marxistas, não sei o quê, né? E como tem uma amiga, daqui brasileira, aliás, que mora em Portugal, ela disse, olha, por que é que tu não vem para cá, etc, coisa e tal. Então eu vou lá também falar sobre a China. Sobre a China. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma impressão a respeito da Armênia quando o senhor esteve? Como? O senhor gostaria de acrescentar mais alguma impressão a respeito da Armênia? Então, a impressão que eu tive, né? A impressão que eu tive foi uma impressão muito favorável, sabe? Eu me lembrei muito dos tempos de Campo Grande, porque os moradores, né, gostavam muito de ficar na calçada, coisa que acontecia lá em Campo Grande na época, né, conversando. E aí eu vi aquela criançada em Yerevan,
brincando nas calçadas, sempre tinha, como havia lá em Campo Grande, alguma criança mais velha, assim, tipo 15, 17 anos, que cuidava dos menores, né, para que a coisa não desandasse, né. Eu me lembrei muito de Campo Grande, da colônia armênia lá de Campo Grande, né, e essa foi uma impressão. A outra impressão é do avanço, né, de Yerevan, uma cidade, como eu estava dizendo, 2 aeroportos, metrô, né, bons restaurantes, né, mas ao mesmo tempo esta bagunça, né, vamos dizer, da decadência já, né, da União Soviética. Já dava para ver que havia uma decadência. Como vocês vão dizer? Por exemplo, uma moça que estava no hotel, ela estava interessada em comprar um vestido lá daquelas lojas reservadas, né, para os membros do Partido Comunista, para estrangeiros, os estrangeiros iam fazer gastos lá dentro, então ela queria um vestido aí. Falou qual era o vestido, etc. para mim, então eu ia comprar para ela, né, porque ela não podia chegar lá. Então esses privilégios, né, deu para perceber fortemente, né, o cara que tinha uma pequena lanchonete no hotel, um hotel novo, bonito, né, que tinha sido construído, eu acho que lá, sei lá o que era, que festival que houve, Olimpíada, sei lá que era, né? Um hotel muito bonito, tinha de 2 em 2 andares uma lanchonete. E o rapaz lá, que era o gerente da lanchonete, então fizemos amizade e coisa. Ele disse, por que tu não me dá essa camisa, a gente troca, não sei o quê. Eu disse, tá, pode ficar com a camisa. Então eles ficavam muito, vamos dizer, vidrados pelas coisas ocidentais, não? Muito vidrados. E aí ele contava, novamente, como esse outro rapaz disse, não? Que eu estava dizendo que trabalhava na indústria, a indústria não pagava salários melhores, etc. Ele disse, olha, eu aqui, se for depender do salário aqui dessa lanchonete, eu estou perdido. Eu digo, bom, mas e aí, o que é que tu faz? Ele diz, olha, eu recebo um estoque de vinhos, conhaques, etc. E aí é que é o meu lucro, porque eu vendo uma parte e seguro outra. E quando eu seguro a outra, eu vendo ao preço que eu quero. Vendo ao preço que eu quero. Pronto, aí mas eu ganho 10 vezes mais do que o salário que eu ganho. Então havia esse clima, né, de malandragem, né? E assim, repetia, né, pelos diferentes cantos. Mas, do ponto de vista econômico, a cidade não era brincadeirinha. Automóveis, bastante automóveis nas avenidas, né? Como acontecia em outras cidades também, aqueles ladas, né? E coisas parecidas. Mas também se tu fosse pegar, não sei mais onde é que foi, que vai pegar um lado daquele, estava cheio de carros ilegais, né? Os caras estavam a fim de pegar dólares, não sei o quê, né? Então esse clima deu para ver, né? E em Constantinopla? Como? Quando você foi para Constantinopla, teve alguma coisa assim que chamou a atenção? Em Constantinopla? Isso. Então, em Constantinopla, que eu estive lá em 99, né? Então deu para ver que houve um esvaziamento brutal de armênios e gregos, né? Eles eram muito fortes antes e, na época, pouquíssimos armênios, né? Naquele Gran Bazar, né, gigantesco, 2 comerciantes com os quais eu falei, comprei umas coisas e tal, eles compraram, né, as lojas dele de armênios. Os patrões tinham sido armênios que migraram, saíram e coisa, né? Aí eles eram muito gratos aos patrões, né? Eles diziam, foram patrões maravilhosos, foram muito bem, sempre bem tratados, e na hora que eles passaram as lojas para a gente, foram muito corretos, a gente só se lembra deles com gratidão, eles disseram, né?
E essa coisa dos turcos, vamos dizer, meio que marginalizarem todas as outras, não só gregos, armênios, mas também esses curdos, né? Em Constantinopla deu para ver curdos, né, que reclamavam, né? Eram amigos de turcos, mas diziam, pô, né? Nós aqui somos o que aqui dentro? Né? Então esse ambiente de nacionalismo turco, um nacionalismo meio fanático, né, ainda era muito forte em 99. Mas Constantinopla tinha crescido barbaridade, né? Tinha se tornado uma cidade gigantesca. Só que, por exemplo, eu cruzei com uma igreja armênia nas minhas andanças, completamente abandonada, né? Então, os armênios de Constantinopla tinham desaparecido, né? Mas foi uma coisa emocionante, naturalmente, de ver na cidade da minha mãe e andar pela cidade toda, etc. Né? Mas tu perguntas sobre Constantinopla, especialmente sobre os armênios? Isso. Não havia mais armênios praticamente, deveria haver um ou outro, não? Muitos, né, que ficaram, eles se tornaram turcos, né? Eu sei de gente que mudou de sobrenome, né? Mudou de sobrenome. Tem um fotógrafo armênio famoso, de origem armênia, que trocou de nome, né? Ele tem um álbum, né, de fotos de Constantinopla, que são fotos espetaculares, não? Ele se tornou um fotógrafo famoso, né? Ele teve que mudar de nome. Eu conheci gente, né, que mudou de nome, né? Foram turquificados, não? Mas também eu fiquei muito emocionado de comer aquelas comidas todas que, né, os armênios comem, né? Na verdade, quando o pessoal diz cozinha árabe, na minha cabeça isso aí não é verdade, né? O que há é uma cozinha bizantina, de origem bizantina, né? E que surgiu em vários lugares, né? Mas dentro do Império Bizantino. Antes mesmo de surgir o Império Bizantino, já surgiu na Síria, já surgiu no Líbano. Isso virou uma espécie de cozinha bizantina. Todo mundo chama de cozinha turca não, árabe, né? E aí os armênios estão metidos, naturalmente, não? Agora só voltando um pouquinho com relação a sua trajetória dentro da Universidade de São Paulo, como que começou, como que se deu até hoje? Então, uma das coisas que eu acho importantes, né, nessa história dos armênios, que depois eu percebi que não era só aqui no Brasil, que era dos armênios em todos os lugares, né, que os armênios adquiriram uma dupla nacionalidade logo. Meu pai, né, meu padrasto, quando foi se naturalizar, o juiz, né, disse para ele, agora vocês são brasileiros, etc. Eu disse, o senhor me desculpa, mas eu sou brasileiro desde que cheguei aqui, imagina, né? Quer dizer, já foi discordado o juiz. Hein? Então, digamos, essa vinda aqui tem a ver muito, eu acho, com o meu itinerário, né, de trabalhar em 2 córregos, depois que eu me formei fui fazer concurso no colégio estadual, né? Depois fui parar em Florianópolis, trabalhei lá também, né? Florianópolis fui parar em Presidente Prudente, Presidente Prudente, acabei voltando para Florianópolis, vim para cá. Em todos os lugares, ô Sarkis, uma coisa eu acho que me caracterizou, né, por causa da minha origem armênia, que é uma coisa que eu acho que se repete aí pelos armênios, pelo mundo afora, é o enraizamento ao lugar, entende? Diferentemente, vamos dizer, dos judeus, que são muito enraizados na religião, né, os armênios são enraizados no lugar, né? Então,
eu acabei pegando, digamos assim, uma boa fama de levar a sério cada lugar em que eu trabalhei. Então, a gente, dentro da geografia, tinha uma associação, tem uma associação, a Associação de Geógrafos Brasileiros. Hoje ela está meio empobrecida, está meio ruinzinha. Mas, na AGB, né, Associação de Geógrafos, eu ia a todos os encontros anuais que aconteciam antigamente nas cidades pequenas. Eu peguei, por exemplo, encontro em Ribeirão Preto, peguei encontro em Santa Maria, encontro em Vitória, Montes Claros, assim por diante. Né? Bom, então, eu acabei pegando uma certa fama de levar a sério. Né? E esses encontros levavam sempre uma comunicação, e essa comunicação era debatida, eu defendia, né? Comunicação, assim, não baixava a cabeça para nenhuma crítica que eu não concordasse, né? Então, vamos dizer, com essa tradição de levar a sério, né, a profissão, acabei enveredando pela geografia, né? E na faculdade eu fui aluno do Aziz, que foi um professor extraordinário, né? Depois, em Florianópolis, fui colega de um professor extraordinário também, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Mas os dois, na verdade, eram da área de geografia física, tanto o Aziz como o Carlos Augusto. Acontece que, no encontro da GB em Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu conheci o Milton Santos. Eu já estava na área de geografia, humana, né? Quando eu comecei a trabalhar em Florianópolis. Né? E aí fizemos amizade e tudo. E eu acabei muito cedo, precocemente, fazendo doutorado em Estrasburgo, na França. Né? Então peguei uma certa fama. Né? Aí, quando se abriu uma vaga aqui em São Paulo, com a aposentadoria de uma professora, eu vim fazer concurso, eram 4 candidatos, uma moça desistiu, ficamos em 3. Para minha sorte, caiu um tema mais favorável para mim, que era de geografia urbana, né, mais da área urbana, do que dos outros candidatos, que era mais da parte agrária, né, concurso de geografia humana. Né. Então acabei entrando. Bom, e o meu padrinho, na verdade, foi o Milton, ele que disse, tu te candidata, pô. Eu estava em Florianópolis, tu te candidatas. Eu me candidatei, então havia, vamos dizer, na banca de 3, um que já era a meu favor, o Milton. Uma moça que era a favor de um outro candidato. E um cara que era neutro, né? O Armando Correia. Era neutro. Então, tinham 2 caras com chance de ganhar, né? Eu tinha um padrinho e o outro candidato tinha uma madrinha, né? E tinha uma pessoa neutra. Como caiu um tema que me favorecia, então acabei entrando. E fiquei aqui um bom tempo, né, na graduação, na pós. Na pós, para entrar na pós, tinha que reconhecer meu título lá de Estrasburgo. Então a moça que saiu, que não ia muito com a minha cara, que tinha se aposentado, levou um ano para dar um parecer, né, de que havia equivalência, não acabou dando. Eu, naturalmente, como um bom armênio, não fui pedir nada, né? Fiquei só esperando ela se manifestar. E aí saiu, passei a trabalhar então, primeiro na graduação, depois na pós também. E aí orientei bastante gente, tanto em Florianópolis, né, que eu continuei vinculado a Florianópolis, né, quanto aqui. Então, deu chance de preparar vários mestrados e doutorados aqui, né? Então eu tive um padrinho, pô. Mas um padrinho com quem eu nem sempre concordei, entende? Porque uma vez prepararam um livro. Pode falar a última coisinha. É. Aí, tá.
Uma vez prepararam um livro sobre o Milton, prepararam não sei quantos livros sobre o Milton. O Milton era vivo, era um cara que gostava um pouco de marketing, né? Merecidamente, porque sempre foi um cara trabalhador, né? Então prepararam um volume para ele, e aí esse meu amigo Carlos Augusto, lá de Florianópolis, ele disse, olha, eu li as homenagens ao Milton, e teve 2 textos que não faziam grandes badalações ao Milton. O do Tricard, que foi o professor do Milton em Estrasburgo, e o teu. Só os 2 não foram laudatórios, foram mais verídicos. Bom, então tá bom.